Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Então continuamos aqui a explicação sobre o serviço devocional do capítulo 29, canto 3. Estamos entrando no verso 24 e acredito que agora seja a parte 12, né? Parte 12 da sequência que estamos dando a esse estudo do serviço devocional, que é o estudo principal para quem entende que é um servo eterno de Deus, e daí, através das explicações de Sri Kapila Deva, que é Krishna, né, manifestado num passatempo, nessa encarnação, nos explicando a sua mãe Devahuti, certo? Sobre o serviço. Então, o verso 24, ele diz: minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais e parafernália adequados, uma pessoa que ignora minha presença em todas as entidades vivas não me satisfaz jamais mediante a adoração às minhas deidades no templo. Aqui esse verso basicamente é um estabelecimento, uma continuação, né, dos 3 versos anteriores. Krishna está enfatizando isso, que não adianta você externamente adorá-lo, seja por meio das deidades, do canto do santo nome, e se você ignora a presença dele em todos e em tudo, né? Certo? Não é uma questão de adoração simplesmente como as pessoas fazem, né? Uma oração, ou vão no templo aqui, como no caso ele está falando aqui, adora Deus, né? Não é assim. Você tem que estar estabelecido internamente nessa posição espiritual, encontrando, né, a sua adoração em todos os seres, vegetais, né, animais, seres humanos. Então, Prabhupada diz que há 64 prescrições diferentes para adorar a deidade no templo, né? Regras, né? Regras para adorar. Essas regras Rupa Goswami expôs no Bhakti-rasamrita Sindhu, né? Intitulado O Néctar da Devoção, em português. Tem toda essa rigidez, né? Quando a pessoa é um monge, todos os dias ela acorda, aí quando ela vai no templo tem regras, né? Toma banho, tem que lavar, né, os pés antes de entrar no templo, você não pode ficar de determinada posição em frente à deidade, enfim, várias atitudes, né? Aí também tem muitos artigos que se oferecem à deidade, alguns mais valiosos, outros, né, com menos valia. Mas no Bhagavad Gita se prescreve que se um devoto oferecer a Krishna uma florzinha, uma folha, um pouco d'água ou uma frutinha, Krishna aceita, apesar de ter toda essa parafernália regulamentada para adorar a deidade, para manter, né, o nível ou o padrão espiritual de energia elevada, para que as pessoas que visitem o templo, né, recebam essa energia que vai purificá-las.
Ao mesmo tempo, Krishna fala que se você oferecer para ele coisas simples, né? Uma água, né? Todo mundo pode oferecer a Deus água, né? Uma florzinha. Pode ter um altar em casa. Entende? O altar devemos entender que o altar nada mais é do que a adoração externa, como se fosse adorar o nosso coração. Tem pessoas que têm dificuldade de adorar Deus no coração, e aí Deus cria toda essa oportunidade de adorá-lo através da deidade, mas quando você faz isso num templo ou no altar da sua casa, você na verdade está adorando Deus no seu coração, certo? Por isso que tem um padrão, né? Um padrão para... É como se, por exemplo, você limpasse o seu altar, né? Porque se você não limpa o seu altar, significa que a sua devoção a Deus está relaxada, né? Seu altar está todo sujo. Então tem que ter alto nível, né, de limpeza, de pureza. Adorar a deidade é purificar o seu coração, certo? Mas apesar do alto nível de regras de oferecimento no altar, né, de um templo, às deidades, Krishna fala que o que ele está querendo mesmo é a sua devoção, o seu amor, né? Então o verdadeiro objetivo é demonstrar nossa devoção amorosa pelo Senhor, porque as oferendas em si são secundárias, né? Imagina, Deus ele não precisa de nada, ele é completamente autossatisfeito, autorrealizado, absoluto, né? Ele é completamente feliz, não precisa de nada. Da nossa parte, Krishna apenas está interessado no amor que depositamos aos seus pés de lótus. Então, nesse verso aqui, Krishna está falando, as entidades vivas jamais vão me satisfazer somente mediante adoração, adorar as minhas deidades no templo, seguindo todas as regras prescritas, né, nas escrituras. E também você não vai satisfazer Deus de uma forma mais simples, dando uma florzinha, uma água, certo? Porque tem que ter a devoção, o amor, não importa o quão simples seja a sua oferenda a Deus, ou tão requintada, né, como no altar, no templo. Deus ele só está interessado no amor que o devoto dedica a ele, e isso que se chama, né, o serviço devocional, conforme Kapila Deva está explicando aqui. Servir a Deus não é fazer milhões de atividades no mundo, mas se movimentar no mundo em amor a Deus, e se porventura houver qualquer atividade que ele faça, seja uma atividade mais simples ou mais complexa, ele oferece para Deus. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? Tudo que você oferecer, tudo que você presentear, tudo que você der para alguém, ofereça como se fosse para mim, vendo, né, que eu estou no coração daquela pessoa ou daquele lugar em especial que você está fazendo a oferenda. É simples, certo? Então é uma atitude interna que você tem de fazer tudo amorosamente, né? Então Prabhupada ele diz que se alguém não tiver desenvolvido a devoção amorosa pelo Senhor e simplesmente lhe oferecer muitos tipos de alimentos, frutas e flores, sem a real devoção, essa oferenda não será aceita pelo Senhor, né? A aceitação é do amor e não das coisas que você oferece, certo? Quando você oferece algo a Krishna com amor, você se purifica e também purifica aquilo que é oferecido, como nós falamos na aula passada, né? Se você oferece uma florzinha no altar para Deus com amor, com devoção, uma florzinha fragrante, né?
automaticamente aquela planta que cedeu a flor se purifica. Você está servindo a planta, depositando-a, né, a flor dela amorosamente aos pés de lótus de Deus. Porque nós não podemos subornar a personalidade de Deus. Você não pode agir interessadamente, né? Eu vou ser bonzinho, eu vou demonstrar amor aqui para Deus, devoção, porque Deus vai fazer isso para mim, vai me proteger, vai cuidar da minha vida, né? Você não precisa ter esse pensamento, isso é automático, porque Krishna diz no Bhagavad Gita que você pode estar se movendo aqui mesmo nessa forma humana, na potência interna de Deus, se você vive em serviço devocional, ou você se movimenta na potência externa de Deus, se você está servindo a ilusão, a Maya, né, com interesses. E até mesmo, né, servir a Krishna com esse interesse, na verdade, é servir a Maya. Não pode ter esse ego, né, que espera algo de Deus. Amor significa amor incondicional, imotivado. Você serve a Deus porque Deus é Deus e você é uma parte dele, um servo eterno amoroso, e a parte é feliz em si mesma, né, quando ela está estabelecida em serviço devocional. Entende? Então não há questão de você subornar, né, dar um jeitinho, aí Deus vai atender às suas necessidades assim, ocultas ou secretas, certo? Então temos que tirar da nossa mentalidade esse ponto, né? Se você quer se render a Deus, renda-se completamente assim. Rendição imotivada. Porque Deus, ele é tão grandioso, imagina, Deus é onipotente. Aí você vem com uma migalha, né? Querer subornar a Deus, assim, até mesmo assim com o seu coração aparentemente amoroso, né? Você sabe que Krishna quer o seu amor e o ego, né, ele é tão sutil que às vezes ele usa, racionaliza, né, o seu amor ou a sua humildade para conquistar Deus. Imagina, jamais você vai conseguir isso, né? Krishna é que está te dando uma oportunidade de você amá-lo, né? Quando você desperta o seu amor a Deus nesse sentimento incondicional, é uma oportunidade que você está tendo para estabelecer uma relação mais profunda com Deus e assim a sua consciência feliz ficar cada vez mais desperta. Qualquer coisa que oferecemos para Deus não tem nenhum valor intrínseco, né? Porque esse valor ele pertence à nossa consideração mental, né? Você pensa, eu vou oferecer ouro para Deus, porque na sua concepção o ouro tem uma valia aqui dentro dos parâmetros materiais, vou construir um templo de ouro, né? Assim, né? Pensando que isso aí vai satisfazer a Deus. Para Deus ouro, né, terra, tudo é a mesma coisa, né? Tudo é energia de Deus. A visão de Deus é absoluta. Ele é onipotente, né? E já às vezes uma pessoa, um devoto humilde, assim, totalmente amoroso em relação a Deus, até mesmo uma pessoa analfabeta, né? Uma pessoa assim, bem simplória, oferece, né? Tem a história lá no Srimad Bhagavatam de Sudama, né? Sudama, que era amigo de Krishna, assim, e ele não tinha nada para oferecer a Deus, e a única coisa, ele era muito pobre, né? Ofereceu um punhadinho de arroz seco, né? Ele ficou até com vergonha de dar para Krishna aquele arroz seco, e Krishna demonstrou, né, nesse passatempo um desejo intenso de receber aquele arrozinho quebrado, seco, velho, porque imagina, Krishna não está interessado
no arrozinho, mas em quem estava oferecendo esse arroz. Então Sudama tem essa história no canto 10 do Srimad Bhagavatam, mostrando assim, o que é o serviço devocional. E aí, quando Krishna, né, comeu o arroz de Sudama, ele entrou num êxtase, assim, ele ficou muito feliz, porque o amor de Sudama é o amor que Krishna quer, é real, né? Temos que entender esses pontos, né? De parar de querer fazer algo para obter alguma coisa. Se você está vivendo em amor por Deus, automaticamente você é suprido de tudo, até com um excesso, né? Excesso de coisas que você pede até para Krishna não para tirar da sua vida, porque isso aí pode atrapalhar o seu serviço devocional. Então, pureza, né? Pureza de consciência significa que nada pode macular o seu amor, a sua devoção por Deus, certo? Isso que nós temos que saber, né? Que Krishna, ele não carece de nada, né? Deus, imagina, é tão simples entender isso, né? Então, Deus, ele é pleno em si mesmo, imagina, porque tudo é Deus, tudo é Deus. Então, Deus não precisa de nada, porque tudo é Deus, certo? Então, o que a gente pode oferecer para Ele, já que tudo é produzido por Ele? Então, nós simplesmente fazemos oferendas para demonstrar o nosso amor e gratidão ao Senhor. O fato de você estar ouvindo, né, estar vivendo nessa forma humana, assim, você recebeu essa ferramenta, então todos os dias, quando o seu corpo humano acorda, imediatamente você agradece a Deus, né, por estar aqui nesse planeta atual, nessa lição específica, e você acorda em plena gratidão a Deus, nesse sentimento, né, amoroso, que você sabe que você escolheu, né, se movimentar na potência interna de Deus, porque a ideia nessa forma humana é despertar a consciência espiritual. Esse é o único motivo de Deus ter criado a forma humana de vida, né, de ter te dado essa inteligência que você tem que usar de uma forma, num discernimento perfeito, para estar sempre escolhendo, né, o lado divino, né, ou o lado da luz. E essa inteligência também, ela observa o lado da ilusão, os modos da natureza atuando, as propostas, né, de Maya para te desviar da consciência de Krishna, certo? De modo que o devoto puro, ele está bem estabelecido, né? Se você atingir esse ponto de pureza no seu coração, Krishna, ele vai, né, através de sua expansão pessoal, o Senhor Vishnu, ele vai te dar uma atenção especial, né? Porque tudo que ele espera da gente, Deus, é sentir, né, esse relacionamento amoroso. A pergunta é: por que não reconhecemos a grandeza de Deus, que é a vida da nossa vida, a razão da nossa existência? Por que queremos seguir escravos da nossa mente e não usá-la como uma ferramenta adequada para ascensionar a nossa energia em autorrealização? Temos que nos perguntar isso, né? Por que ficamos procrastinando? Por que hesitamos? Por que duvidamos? Ora, se Krishna diz que Ele está em nosso coração, temos que ter essa fé inicial e depositar, né, a nossa inteligência em escolher estar fixo com Deus em nosso coração, fazendo a prática espiritual, a meditação, o estudo das Escrituras e principalmente nessa Kali Yuga estar sempre cantando
o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, conforme Krishna nos ensinou através de sua encarnação de amor, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu nos deu o exemplo de um devoto puro. Assim, se queremos purificar a nossa existência, temos que estudar a vida de Chaitanya Mahaprabhu. Não podemos imitar Deus, certo? Mas podemos seguir os seus passos, né? Com carinho, com devoção, com amor. Temos que adorar, né, o Panchatattva nessa Kali Yuga, né? Porque é a encarnação de Krishna que veio para nos dar o processo de libertação e também ser o exemplo da devoção pura. Então essa gratidão diária e esse amor, né, quando você reconhece Deus em tudo e em todos, são demonstrados pelo devoto puro, que sabe que o Senhor vive em todas as entidades vivas, certo? Então, sendo assim, você ter esse entendimento completo, né? Apesar desse verso ser um prosseguimento dos outros, estamos aqui estabelecendo mais esse sentimento interno. Prabhupada, ele diz, né, que essa adoração no templo, conforme é explicada nesse verso, ela inclui necessariamente a distribuição de prasada. Prasada quer dizer misericórdia, né? O alimento que é oferecido para Deus no altar, né, para as deidades, isso se chama prasada, e esse alimento ele deve ser oferecido para as pessoas que vêm ao templo. Diz, né, Srila Prabhupada, quando esteve aqui nesse planeta, que a 10 quilômetros de todos os templos, né, ninguém deveria passar fome. De modo que muitas pessoas vão, né, levam alimentos para o templo, e aí há devotos, monges que cozinham, depois oferecem para a deidade essa prasada, né, esse alimento, e depois se distribui para as pessoas. Como nós dissemos em alguma aula passada, muitas pessoas não têm essa capacidade aqui em Kali Yuga de capacidade filosófica, né, de entendimento da sabedoria de Deus de um modo mais técnico ou profundo, porém elas podem ser conquistadas pelo estômago, certo? Então essa foi uma forma, né, que Prabhupada falou, né? As pessoas não gostam de pensar, mas gostam de comer, né? Uma necessidade da sobrevivência. E muitas pessoas se tornaram devotas simplesmente por irem ao templo até com esse motivo secundário, né, de comer, né? Então, até mesmo, né, os cachorros, todo mundo, né, tudo que estiver próximo ao templo sempre deve comer alguma coisa, mesmo que seja um pedacinho de nada. É muito poderosa a prasada, principalmente a prasada deixada pelos devotos puros, né? Se chama Maha Prasada. Quando Krishna aceita é prasada, quando um devoto puro aceita é Maha Prasada. Até mesmo, né, Narada Muni foi beneficiado por essa Mahaprasada dos sábios, né, quando ele teve a encarnação aqui nesse planeta Terra. De modo que Prabhupada diz que assim, não é que alguém deva criar um templo em seu apartamento ou em seu quarto, oferecer algo ao Senhor e depois comê-lo. Evidentemente, isso é melhor do que simplesmente cozinhar alimentos e comê-los, sem entender nossa relação com o Supremo, certo? Tudo que você tem que oferecer a Deus, você oferece a Krishna,
a Deus, entendendo que você tem esse poder como parte de Deus de transmutar esse elemento através da sua energia amorosa, de gratidão, de reconhecimento de que Deus está te oferecendo algo, né? Até mesmo a sua respiração, quando você respira, ou o fogo da sua digestão, em tudo, né? Você depende da potência divina agindo para manter as suas ferramentas de busca espiritual nesse mundo ativas. Tem que ter essa visão mais abrangente. Porém, se você se alimenta simplesmente com esse egoísmo, né? É meu, vou comer, né? Então se você age dessa maneira, você não é diferente dos animais, né? Se você observar um animal comendo, ele cria uma zona territorial ali em volta do alimento, e quem tenta pegar o alimento dele, ele ataca, né? Dessa maneira, né? Podemos ver que muitas pessoas são assim, né? E uma pessoa que se alimenta, né, de praçada, geralmente ela quer distribuir, né, esse alimento para outras pessoas, compartilhar, né? Lembrei aqui da Santa Ceia, né? Santa Ceia tem mais ou menos uma pegada dessa, né? A divisão do alimento para que a energia crística penetre, né, no coração das pessoas. Então, o devoto que deseja elevar-se ao nível superior de entendimento, ele precisa saber que o Senhor está presente em todas as entidades vivas e, como se afirmou no verso anterior, ele deve ser assim, compassivo com outras entidades vivas. O devoto deve adorar o Senhor Supremo, ser amistoso com pessoas que estejam no mesmo nível que ele e ser compassivo com os ignorantes, certo? De alguma forma, né, devemos demonstrar nossa compaixão pelas entidades vivas ignorantes que até mesmo assim, né, que não tem capacidade de entender a filosofia. Então a gente distribui praçada, é uma forma, né? Então essa distribuição de praçada para a massa chamada ignorante da população é essencial para pessoas que fazem oferendas à personalidade de Deus. Sempre que você tiver a oportunidade, né, de fazer praçada e distribuir, essa é a forma, né, em Kali Yuga. Kali Yuga, cantar o nome de Deus, oferecer alimento santificado, né? Então, é a forma, né? Por mais ignorante que seja uma pessoa ou uma determinada sociedade, elas podem cantar e podem comer praçada. E isso vai purificá-las, certo? E pessoas que já têm um nível, né, de intelectualidade maior, eles têm mais capacidade de estudar, né, o Bhagavad Gita. Porém, todos devem, né, ouvir um devoto falando sobre o Bhagavad Gita, certo? De modo que amor e devoção verdadeiros são aceitos pelo Senhor. Tem que ser a verdade do seu coração, certo? Se o seu coração não for realmente rendido a Deus, esse amor e devoção, na verdade da rendição, não vai acontecer. Ok? Você tem que entender a sua posição definitivamente nesse mundo e seguir o seu caminho com essa intenção profunda. Sua mente tem que estar sempre fixa em Krishna. Você tem que lembrar assim o tempo todo, né, de Deus, porque nessa forma humana estamos fazendo esse trabalho específico de usar a inteligência, a mente, para projetar, né, uma realidade onde as nossas ferramentas grosseiras e sutis estejam envolvidas nessa relação pura com Deus. E para atingir essa posição pura,
temos, né, que estar cantando sempre, comendo praçada, adorando, né, no templo, no altar, ou meditando, né, essa adoração em Deus no seu coração. Então há formas e formas, né? Deus, ele cria, né, várias situações para facilitar que o espírito ignorante e esquecido atue nesse mundo, né, ancorado em alguma coisa que a potência interna de Deus está agindo. Então, todos os dias, se você, por exemplo, lê o Bhagavad Gita, ou ouve, né, sobre o Bhagavad Gita, uma aula, imediatamente você está ancorando a sua energia na Suprema Personalidade de Deus e purificando a sua mente. Sua inteligência está direcionando os seus pensamentos, os seus sentimentos, para obter, né, amorosamente essa situação que Krishna nos promete no Bhagavad Gita. Krishna fala: não temas, se você fixar a sua mente em mim, né, que pense sempre em mim, se você se tornar meu devoto e me adorar, automaticamente você vai conseguir os méritos da libertação do samsara, né, desse ciclo de nascimentos e mortes. Então, por que não aproveitar agora, né, essa oportunidade e revivermos a nossa posição eterna com Deus, e após a morte dessa estrutura física, né, dessa máquina biológica, podermos voltar para a morada de Deus? É fácil, né, entender isso, né? O que Deus aceita, né, de você? Aceita o sentimento verdadeiro, né? A verdade do seu amor e da sua devoção. Deus, ele, imagina, ele não quer mais nada de ninguém. Ele simplesmente fala: você é uma parte integrante minha, e você tem que entender que através da conexão amorosa comigo, onde você vive em devoção ou em serviço devocional nesse mundo, você me satisfaz, sua vida fica harmonizada, você atinge uma paz interior, né? Sua inteligência vibra no modo superior. Krishna, né, diz que ele vai manter a sua lembrança porque ele está no seu coração. Como tudo está controlado por Krishna, ele controla também a sua memória, né? Mas as pessoas, elas hesitam se render a Deus porque elas não são verdadeiras com elas mesmas, né? Elas não têm amor nem por elas próprias, né? Então, como elas podem amar a Deus, né? O amor próprio, né, o amor por nós mesmos, depende dessa compreensão de que você é uma parte de Deus. Assim, se você quer amar a Deus, você tem que saber amar a si mesmo, né? Dessa forma, né, está tudo relacionado nesse padrão de amor eterno. Mas as pessoas, elas estão se identificando com essa máquina biológica, essa forma humana, e esqueceram do espírito, daquilo que elas são de fato. Como você pode ser verdadeiro em relação a qualquer coisa se você não está vivendo na verdade de si mesmo? As pessoas não compreendem algo assim tão simples, né? Estão aceitando as emoções de um personagem criado pela mente delas. Então alguém poderá oferecer muitos alimentos valiosos a uma pessoa, mas se a pessoa não estiver com fome, todas essas oferendas vão ser assim, inúteis, né? Você pode, né? Uma pessoa não está com fome, você pode oferecer o alimento mais maravilhoso, mas essa pessoa não está com vontade de comer, né? Entende? Então, isso aí você tem que estar com fome, né? Se você quer realmente oferecer algo a Deus, né? Ou receber de Deus algo, no sentido, né,
incondicional, só de amor mesmo, você tem que estar com fome desse amor. Imagina, Deus, ele não pode reciprocar com você se você não está desejoso de experimentar, de despertar o amor em seu coração em relação a Ele. Isso é simples entender. Quando fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas. Mas você não tem essa verdade desse amor no seu coração. Por isso você não se rende a Deus. Inicialmente, existe esse processo de sadhana de prática espiritual para descontaminar a sua energia que cria essa impureza ou essa proteção de não deixar você se render a Deus, porque você não consegue manifestar o amor de Deus no seu coração. Por isso é preciso purificar a mente e o coração. Por isso você tem que cantar, tem que meditar, tem que orar, Peça a Deus, por favor, Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você está pedindo a Hare, Hare é Hara, Hare é Radharani, Você está pedindo a Hare, a energia de amor que se manifeste no seu coração, para que você possa definitivamente ou verdadeiramente se situar no serviço a Deus nesse mundo. Porque como você vai fazer serviço com devoção ou serviço devocional se não há amor no seu coração? De modo que, inicialmente, é preciso fazer esse processo de purificação da mente através de várias coisas, Seja da adoração à deidade, conforme esses versos aqui, mas em Kali Yuga, a adoração é ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna. Então você tem que cantar, e ao cantar você está Hare Hare, pedindo a energia de Deus para que ela surja no seu coração, esse amor, Você tem que ter um entusiasmo, um desejo, uma avidez por isso, senão você não vai conseguir se render a Deus. Mesmo que você aceite que Krishna seja Deus, ou Chaitanya, o Mahaprabhu, que você entenda o santo nome, porém você não coloca a sua energia de querer real em viver, a situação onde a sua posição eterna é de servir com amor a Deus. Servir com amor, isso é muito simples. Caminhe nesse mundo servindo ao Ser Supremo, ao Ser que é a vida da sua vida, que é a causa de toda a existência, o Ser o qual te deu a oportunidade de existir. Mas você, como parte integrante de Deus, só pode existir realmente se você estiver nessa posição de serviço devocional. Por isso, estamos falando esses versos aqui, tentando expandir essa profundidade desse significado numa linguagem mais adequada. Qualquer outra forma que você tenta encontrar de existir, ou de viver, ou de se movimentar na existência de Deus que não seja o serviço devocional, é um tipo de prisão, de engano, de ilusão. Se você não serve a Deus diretamente, como essa forma que o Senhor Krishna revela, você vai servir a Deus em ilusão, vai servir a sua Maya, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo nessa posição ignorante. E daí temos que dar possibilidade dessa pessoa ouvir o santo nome, ou se alimentar da praçada. Aí essa pessoa começa a purificar a sua vida, certo? E se ela se alimentar de praçada ou cantar o nome de Deus, pelo menos, quando ela volta na outra vida, progressivamente, nesse desenvolvimento de consciência, por ela ter cantado ou comido praçada numa vida passada, ela já volta mais adiantada. Mas se ela não tiver feito isso, basicamente ela vai se degradar, vai viver sempre em tristeza, sofrimento,
sentindo, né? Parecendo que a vida é completamente miserável, abandona o corpo em baixa vibração e aí continua, né, esse ciclo de ignorância e sofrimento. Por isso que Krishna, né, sendo o amor, né, o amor absoluto, ele pessoalmente vem a esses universos, né, a vários universos além do nosso, e vem em vários planetas e desenvolve passatempos, porque Deus, ele quer se revelar. Deus, ele não quer ficar escondido ou pretende que você, né, vá em direção a ele. Então ele é o mistério por trás de tudo, né? Então Raja Guhya é o conhecimento mais confidencial, o Bhagavad Gita, Krishna falando diretamente, né? Quem é ele, o que devemos fazer, a nossa posição. E aí também ele executa passatempos no Srimad Bhagavatam. Ele demonstra como é a Vrindavana no mundo espiritual. E aí tem vários devotos, encarnações e várias escrituras que vão explicando. Logo, se você tem a avidez de sair desse mundo de ilusão e de se situar enquanto aqui encarnado nessa posição de amor a Deus, você tem que estudar, você tem que ouvir o que os devotos mais avançados, né, estão falando. Tem que se aprofundar, porque se você não fizer isso, você vai ter que voltar para cá, né, nessa energia inferior, em algum planeta ou em algum universo, né, até o ponto que você vai entender isso que estamos discutindo aqui nesses versos, onde Krishna, né, fala, né, eu já me revelei para você, eu estou no seu coração. E nesses versos aqui, Deus está, né, falando aqui, é o quarto verso onde ele está falando a mesma coisa, diretamente, né? Você tem que me perceber no coração de todo mundo e no seu coração, e ter a relação com a existência, com as outras pessoas, com os outros seres, com a natureza, entendendo que eu que estou dentro de tudo, mantendo tudo, supervisionando, né? Inclusive, né, a sua vida, certo? Então temos que ter essa consciência e não agir como animais, né? Como animais, né? O animal simplesmente ele vive para, né, comer, né, dormir, se reproduzir e se defender. O animal não está pensando em adorar a deidade, quem sou eu, não está pensando em fazer caridade. O animal tem aquela espontaneidade dele, né? Tem animais selvagens, tem animais domésticos. Podemos sentir, né, que a alma nos animais tem esse amor, né, natural. É um desenvolvimento, né? O animal ama, né, assim, da forma, né, animal, vamos dizer assim, o seu dono, expressa alegria, carinho, sentimentos. É um desenvolvimento, né? Por isso que o ser humano tem que reciprocar amor com todos os seres, certo? Até as plantas, elas sentem, né, o nosso amor quando abraçamos as plantas, ou até quando conversamos com elas. Quando você tem esse sentimento de estar olhando na planta a presença de uma alma, ou quando você está cantando o nome perto das plantas, né, o nome de Deus. Então temos que viver como humanos. A maioria da humanidade, por estar nesse estado de ignorância, muitas pessoas vivendo nessa concepção ateísta, né, todo mundo negligenciando Deus. Na verdade, ainda a sociedade não atingiu esse estágio humano. Estágio humano significa que você usa essa forma para inteligentemente praticar o serviço devocional nesse mundo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos os mestres estão repetindo a mesma coisa. Mestre após mestre vem, deixa todo o conhecimento, Deus e suas encarnações vêm, falam a mesma coisa, porém, quando vamos conversar com as pessoas, ela fala, vai vir um Salvador, né?
Deus vai voltar para nos salvar, né? Aí Deus vem outro mestre espiritual, né? Outro Buda, outro Jesus, chegam aqui e ninguém ouve, né? São capazes até mesmo de apedrejar essas pessoas. Porque como você vai entender um mestre espiritual, né? Na época que os mestres caminharam nesse mundo, e muitos caminham nesse mundo atualmente, eles não podem se fazer entendidos pela massa popular ignorante que, imagina, totalmente contaminada, né? Pessoas que vivem com ódio no coração, inveja, luxúrias, ambições, né? Tudo aquilo que é negativo, assim. Então uma pessoa dessa, quando olha um ser de pureza, é um ser completamente estranho, né? Se um extraterrestre, por exemplo, de uma dimensão superior, vir aqui no planeta Terra, você não vai compreender a potência espiritual, tecnológica de um ser desse, ou a luminosidade interna dele, porque você não tem olhos de ver, né? Você não tem ouvidos de ouvir o que certos seres têm para explicar para a humanidade ainda tão animalizada. Então isso é Kali Yuga, né? Kali Yuga é o modo da ignorância atuando sobre a humanidade. Modo da ignorância significa que você procrastina, deixa tudo para depois, você está sempre querendo dormir, né? As pessoas gostam de se drogar, elas gostam de viver sem consciência, esquecidas, né? Não pensam na morte, não questionam nada, né? Têm preguiça de pensar, são controladas por poucas pessoas que controlam, né, a maior parte da humanidade, pessoas demoníacas que também têm esse desejo, né, apenas de conquistar coisas materiais, são pessoas muito luxuriosas, pessoas que chegam a um nível satânico de existência, adoram, né, seres umbralinos, e aí a sociedade caminha nesse sentimento, né, de medo, insegurança, uma sociedade caótica, né, sem uma base superior, sem o reconhecimento divino. Temos que perguntar, né, quantas vezes Deus e seus devotos, os mestres, terão que vir a esse planeta para serem novamente rejeitados e humilhados, certo? Então é isso que acontece, porque temos que entender, né, entender esse autoconhecimento. Eu entendo que Krishna é Deus, que eu sou um servo eterno amoroso de Deus, uma parte integrante, eu sou a energia superior de Deus, que estou aqui passando por uma experiência humana e obtive, né, vou obter, né, esse conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita, e vou conduzir a minha vida inteligentemente, aceitando a autoridade divina para me autorrealizar e assim cumprir com sucesso ou com vitória o propósito da forma humana, para que após o abandono dessa ferramenta física e mental, né, eu possa voltar para a dimensão divina, onde Krishna, o próprio Deus, habita em relações amorosas com vários devotos, em diversos humores de relações, e é isso que Krishna quer. Então ele fala, para você chegar nesse ponto, você tem que despertar o seu amor por mim e se estabelecer em serviço devocional, porque você é um servo eterno meu. Será que é difícil compreender isso, né? Me parece que sim, né? Para a maioria das pessoas. Então Krishna, ele fala no Bhagavad Gita, é muito raro, né? Samahatma Sudurlabha. É muito raro uma alma nesse mundo com essa consciência animal se render a mim, considerando que estamos, né, em Kali Yuga. E ao mesmo tempo, no Srimad Bhagavatam, explica que, apesar de estarmos na era mais ignorante e escura, Krishna nos providenciou o método mais simples, mais fácil para escaparmos das trevas, da escuridão,
que é cantar o seu santo nome. Assim é uma misericórdia que Deus veio nos dar, né? Cante o meu santo nome, coma praçada. Vocês vão se purificar, vão despertar o amor de Deus. Então, Hare Krishna, né? Hare Radharani, por favor, né? Hare Krishna me aproxima de Deus, né? Faz eu entender e aceitar definitivamente a minha posição espiritual. Me dê, né, entusiasmo, me dê força, determinação para seguir a cada dia, a cada momento, lembrando de quem eu sou. Não deixa eu cair na ilusão, não deixa eu voltar ao estágio animal, né, degradado, né? Porque o ser humano, quando usa a inteligência erroneamente, ele se torna pior que o animal. O animal, pelo menos, ele vamos dizer assim, ele é mau instintivamente para a sua sobrevivência. Mas o ser humano, ele é mau gratuitamente, porque ele se acha superior, ele é orgulhoso, ele quer possuir, ele quer desfrutar, independentemente das considerações com outros seres humanos, e até mesmo, né, outros seres vivos, animais. Então ele mata os animais, ele não está nem aí se outra pessoa está passando fome, se é um pai necessitado, ele não tem esses sentimentos, né, amorosos, assim. Ele é uma máquina de tentar possuir o máximo nesse mundo, e para obter esse poder ele faz acordo com outros que também querem poder, e aí eles tentam dominar a sociedade, exterminar as pessoas que estão incomodando o seu caminho. Tudo isso aí está no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Entenda o coração dos homens para você saber aonde você deve depositar o seu coração, que é os pés de lótus do Senhor Krishna. E é isso que está sendo dito aqui, né? Tanto no significado de Srila Prabhupada quanto no verso, né? Temos que ser amistosos com as pessoas que estejam, né, assim, no mesmo nível, né, da nossa busca, e ter compaixão pelos ignorantes, né? Mesmo que essas pessoas, né, não nos vejam com bons olhos, mesmo assim devemos persistir falando, né, a filosofia, recitando os versos do Bhagavad Gita, tentando mostrar às outras pessoas que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Enfim, devemos estar sempre manifestando a luz do Espírito de uma forma amorosa, mesmo para aqueles que são ignorantes, né, que não têm assim, nenhum interesse, consciência animalizada. Porém, se você está sempre cantando e a pessoa, né, que é como um vegetal, vamos dizer assim, consciência de vegetal, se ele está ouvindo você cantar, se ele está comendo, né, mesmo que não saiba uma praçada, ele acaba se purificando. Então há métodos, né, para ganharmos almas humanas. Tem o Namahata, né, o Namahata, onde as pessoas andam pelas ruas com as deidades de Deus. Então quem está olhando ali as pessoas cantando, quando a pessoa contempla a deidade que está ali passeando pela cidade, todo mundo se purifica. Assim, né, Srila Prabhupada, né, ele fala, né, em vários significados que essa praçada, né, distribuir o alimento oferecido a Deus para a massa ignorante da população é essencial para pessoas que fazem oferendas à personalidade de Deus, né? Muita gente leva o alimento para Krishna, oferece no templo, e você transforma aquele alimento em praçada para a população que porventura tem, né, um interesse ali de ir adorar a Deus pelos seus motivos, né, pessoais, seja por sofrimento ou por desejos de aquisição de posses materiais. Cada pessoa está no nível, né, de acordo com
como vimos no início desse capítulo, de acordo com a influência dos modos da natureza material, cada um tenta fazer o seu serviço devocional a Deus de uma maneira específica, de acordo com os motivos particulares que esses modos influenciam a alma, certo? Mas em devoção pura você não tem, né, contato com os modos da natureza e serviço devocional imotivado. Você faz a parte de ajudar, né, os outros que... O serviço puro ajuda os serviços que estão contaminados pelos modos da natureza, até que todo mundo atinja essa posição de serviço devocional puro. Então, somente amor e devoção verdadeiros são aceitos pelo Senhor. Essa é uma explicação do serviço devocional contundente, né? A síntese. Por que sirvo a Deus? Para aumentar o meu amor e felicidade de existência. Agora estou numa forma humana que sofre os processos, né, de nascimentos e mortes, mas eu não sou essa forma humana. Eu sou o espírito, eu sou eterno. Então eu tenho que viver na minha forma espiritual. E para isso eu tenho que fazer o sacrifício, a prática espiritual nessa forma humana, para atingir essa minha forma, né, de luz espiritual após a morte dessa forma material grosseira física que está me emperrando aqui nesse mundo, né? É como se fosse um véu que não deixa eu expressar a minha espiritualidade. Essa é a batalha de Kurukshetra, né? De um lado está a personalidade, a mente, as emoções, a forma física, e do outro lado está a alma, né? A alma, a razão, a inteligência, a vontade, né, espiritual. E aí a consciência está dependendo de que você se situe cada vez mais na alma, né, no exército de Arjuna, no exército de Krishna. E, né, derrote a personalidade. Derrotar a personalidade significa que você usa os seus veículos inferiores, né, que são resultados da energia inferior de Krishna, para servir a sua alma. Então a inteligência é para você não brigar com a sua natureza inferior, porém ocupá-la superiormente no seu processo de ascensão de energia, para você conseguir viver nessa consciência de Krishna. Certo? É isso que temos que entender. Esse é o segredo de você estar aqui nesse mundo material. De você desenvolver o seu amor e a sua devoção verdadeiras, né, por Deus. E é isso que Ele vai aceitar. É isso que vai fazer você evoluir nesse mundo e sair dessa continuidade miserável de você estar vivendo de corpo, em ignorância completa, e você não sai disso. Aí você fica esperando que alguém venha te salvar, né? Uma nave espacial, porém até mesmo os ETs, né, por mais avançados que sejam, também estão vivendo em ilusão, né? Só está avançado perfeitamente quem ou é um devoto puro, né? Um ET também pode ser um devoto puro, mas só quem é um devoto puro ou quem está vivendo na morada de Krishna, no Vaikuntha Lokadhama, certo? Então, a perfeição que a gente espera atingir aqui no mundo material, em algum corpo material, por mais sutil que ele seja, numa civilização, né, mais avançada que porventura exista, todo mundo está em Maya, né? Até o criador dessa existência, o Senhor Brahma, ele está em Maya, porque ele que controla o modo da paixão, né? O modo da paixão afeta, né, o Senhor Brahma, que é uma entidade viva, né? Imagina, o criador desse universo é uma entidade viva. Assim, quando nos situamos na devoção pura, é dito que até os semideuses vêm nos ajudar, né, em nosso serviço aqui nesse planeta, porque o plano de Deus é que todo mundo desperte o amor, né, e volte para a existência espiritual.
Tudo aqui é uma lição, é um cenário esse mundo, né? Não podemos falar que é ruim ou bom, há lições. Se você está com Deus, você recebe uma determinada lição. Se você não quer se render a Deus, para você a lição vai ser diferente. Então, por que não, pelo menos, ficar em paz e viver no estado feliz de existência, se rendendo a Deus, né, despertando, expandindo esse amor cada vez mais? Assim, né? Então, está bem explicado esse verso. E então devemos entender, né, que você pode oferecer tudo a Deus, muitos artigos considerados, né, valiosos à deidade, achando que por oferecer, né, coisas de valores materiais assim maiores, você vai satisfazer mais a Deus. Então não adianta nada, porque se você não tiver esse verdadeiro senso de devoção e verdadeiro senso da presença de Deus, né, em toda parte, então você vai estar carente de serviço devocional. Krishna quer ver o amor do serviço devocional. Então, nesse estado de ignorância, né, que não temos esse amor manifesto através do nosso serviço, quando oferecemos qualquer coisa a Deus, seja simples ou seja algo, né, relevante, assim, materialmente falando. Se temos esse amor, né, se não temos, né, esse amor de oferecer, então para Krishna ele não se interessa, né, pela sua oferenda, né? Não é algo aceitável ao Senhor, conforme ele explica nesse verso. Espero que tenhamos, né? Esse verso foi muito bacana, senti uma energia muito especial, onde Krishna, né, acredito tenha me dado uma inspiração particularmente direcionada ao amor e à devoção, que são os elementos básicos que uma alma tem que despertar em si, né? Não é que você tem que ter amor por Deus, o amor por Deus já existe plenamente no seu coração, só que você está se identificando com esse corpo material e está direcionando esse seu amor para coisas materiais, ambições, luxúrias, certo? Mas o seu amor já é pleno por Deus. Se chama Ananda, né? Ananda é o amor. Ananda é a personificação de Srimati Radharani, né? Ananda significa felicidade, mas felicidade significa amor a Deus. Não há assim uma diferença, né? O amor, quando se manifesta, quando rende-se a Deus, ele manifesta a felicidade, certo? Então, não percamos tempo, né, tentando ficar apegados e atraídos amorosamente pelas coisas materiais, não reconhecendo que tudo é energia de Deus e que Deus está presente em tudo. Se fizermos assim, tivermos essa consciência, amaremos automaticamente Deus diretamente, como o Senhor Krishna, e amaremos as suas energias, né, superiores, os espíritos, e a manifestação material também, reconhecendo que tudo é Krishna. E dessa forma vamos vibrar no nível tão superior que tudo será favorável aqui, né, enquanto estamos nessas encarnações humanas, e seremos usados de alguma forma por Deus, a super-alma em nosso coração, que vai nos potencializar ou nos inspirar para falar coisas, ou para exemplificar a mensagem de Deus para a humanidade, e principalmente para aquelas pessoas que realmente estão desejosas, né, de despertar esse amor em seus corações. Certo? Então vamos terminar aqui lendo o verso 24, né? Kapila Deva fala a Devahuti: minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais e parafernália adequados, uma pessoa ignora minha presença em todas as entidades vivas, não me satisfaz jamais mediante a adoração às minhas deidades no templo. Assim fica a dica aqui do Senhor Kapila Deva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.